Olá, esse é o Pode Surtar, um espaço que vai normalizar a conversa sobre saúde mental. Eu sou a Sharon, ex-depressiva, atual e eterna ansiosa, especialista em neurociência e psicologia e, fazendo merchan, autora do livro Vida Crônica, Compre Comigo Físico, na Amazon tem Kindle. E estou em mais um episódio com meu parceiraço Edu. Alô, eu sou o Edu, sou psiquiatra e especialista em neurociência e comportamento. E hoje, Sharon, nós temos aqui um convidado muito especial, Marcelo Bonfim, famoso Marcelo Bonfim, psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental, formado em terapia do esquema também. Ele tem um currículo enorme, mas o mais importante, ele é fã do Raça Negra. Isso é essencial comentar. Tinha que ter começado isso e hoje vocês segurem essa barra que é ter um psiquiatra e um psicólogo na mesa, gente. Tô realizando a fantasia de todo paciente. A Raça Negra aumenta a dopamina, a serotonina. E Luiz Carlos, eu quero te conhecer. Já fez o link aqui. O Marcelo é o seguinte, a gente trouxe o Marcelo aqui para bater um papo sobre transtorno obsessivo compulsivo, TOC, porque ele é especialista em tratar pessoas na terapia cognitivo-comportamental, tratar pessoas com TOC. Então a gente vai bater um papo sobre o TOC e depois a gente vai expor todas as doenças do Marcelo. Lembrando que aqui todo mundo tem alguma coisa para contar. Todo mundo. Qualquer pessoa que sentar nessa mesa vai ter alguma coisa para contar. Mas queremos saber de você hoje. O que é o transtorno obsessivo compulsivo TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. Inicialmente agradecer o convite, essa oportunidade de poder falar sobre saúde mental, né? E o TOC é a 10ª doença mais incapacitante que existe. Então, o TOC é caracterizado, né, por obsessões, por pensamentos intrusivos, por compulsões que acabam fazendo com que a pessoa... Eu diria que o TOC é quase como ter um tirano dentro de si mesmo, ditando o que você deve ou não fazer. Então, poder falar sobre isso é fundamental porque boa parte dos portadores de TOC demoram muito para receber um diagnóstico e muitos procuram um atendimento depois de quase uma década, né, Edu? E o que dificulta bastante. A terapia cognitiva é uma abordagem que vem tendo, né, um bom respaldo nesses casos, né, e então basicamente a gente tem vários subtipos de TOC, né, o mais conhecido é o de contaminação, né. Mania de contaminação. Mania é o medo de contaminação. Que você vai se contaminar em contato com superfícies, é isso? Com algum objeto, né? E isso faz com que a pessoa tenha que desenvolver diversos rituais que vai minando muito o seu... Então, o medo da compulsão, legal. O Marcelo falou aqui, obsessões e compulsões. Obsessões são pensamentos, são ideias que normalmente são ideias... invasivas, intrusivas. Eu costumo fazer a seguinte comparação, é como um soluço. Né? Soluço de pensamento, acho que é a melhor... É ótima analogia. São pensamentos que não saem da cabeça e a pessoa tem que fazer alguma coisa, de certa forma, para aliviar esses pensamentos. Então, por exemplo, o pensamento da contaminação e a limpeza ou as evitações em relação a isso. Acabamos de sair da pandemia. Pô, nesse caso, o TOC é aceitável, né, Marcelo? No caso da pandemia, esse exagero era aceitável. Até se a gente trabalhar com as emoções básicas, o nojo e a repulsa, elas têm função. Proteção. Antes você comia uma carne putreficada, água contaminada, então realmente existe um instinto de sobrevivência. O nojo é uma... Então... Quer dizer, quem conseguia achar detectar que a carne estava podre, tinha maior chance de sobreviver, porque quem comia carne podre morria. Então, ter essa capacidade de sentir nojo se a gente pegar o cérebro trino, né, o sistema amigdaliano reptiliano, é responsável pelos instintos de sobrevivência. Então, a evolução permitiu isso. Uhum. E em uma pandemia, é claro que isso ficou muito mais intensificado. Mas o TOC... o problema é que quando por mais que a pessoa reconheça que os pensamentos são irracionais, ele não consegue lidar com a hipervigilância que surge, né? Então ele está sempre em guarda. Então, de repente, ele está aqui, ele pega o copo,
Aí vem o pensamento, eita, será que alguém com AIDS não tocou nesse copo? E isso, na hora, já ativa uma sensação de mal-estar. Uma sensação de mal-estar que a pessoa confunde, né? Se eu estou me sentindo mal, então esse pensamento tem credibilidade. Tá, então, ele acaba validando o próprio pensamento validando dele. o próprio pensamento. Porque é o sistema de ameaça que está ativado ali. Então, o sistema de ameaça fica ativado e para aliviar isso, então, quando eu lavo a mão, automaticamente o sistema de ameaça, isso avisa aquilo. Porém, cada vez mais, você vai ter que... É falso isso. É falso. É falso. É fake. É fake, é. Mas aí fake. fiquei com uma curiosidade agora. O pensamento chega a ser irracional. É que você deu o exemplo da AIDS, que você não pega pegando num copo. Ele Isso. fica irracional neste nível. Neste nível. Por quê? Né? Por mais que a pessoa saiba que você não vai ser infectado, como tem aquele pensamento tipo, e se? Uhum. O IC E o é o IC. pior. O IC é O o que toque ferra. é muito caracterizado por uma intolerância e incerteza e querer controlar coisas. É uma regra do ansioso. Se a gente quer ficar ansioso perpetuamente, é não tolerar nenhuma incerteza e querer controlar. O ritual é uma forma de controle. E isso vai... Ilusória. Ilusória. E aí, por exemplo, pandemia. Você citou a pandemia, que eu acho que é um exemplo muito bom de algo tangível, né? Que as pessoas, de fato, podiam se contaminar. Fazia um certo sentido. Que é algo tangível. Mas aí entra nesse nível. Eu lembro de falar pra psicóloga do copo. Aí eu vou lavar minha mão. Tá, peguei num copo. Meu Deus, o copo pode estar contaminado. Então eu vou lavar minha mão. Mas aí eu tocava na torneira. Que eu toquei antes de lavar a mão e pode estar contaminada, porque eu contaminei antes. Aí eu tinha que abrir a maçaneta da porta. E aí você não podia tocar em nada. No fim do dia, você não podia tocar em nada, porque mesmo que eu lavasse a mão, eu ia tocar em coisas que não estavam higienizadas, porque eu toquei antes de lavar a minha mão. E aí entra nesse circuito infinito aí. O IC leva a qualquer tipo de pensamento e explicação e possibilidade, né? E você justifica, seu pensamento justifica. Assim, você se justifica e fala, faz sentido o que eu estou pensando. Porque você fica nesse sistema de ameaça. Com adrenalina, cortisol, noradrenalina, então você fica com aquela inquietação. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, os pensamentos... não tem a ver com toque, mas é um exemplo que todo mundo vai entender. Por exemplo, quando eu era mais jovem e saía à noite... Minha mãe é muito preocupada, tanto que eu chamava ela de Maria Catastrófica. E tava... Maria Catastrófica, eu uso muito esse termo, né? Como se a Maria Catastrófica invadisse sua mente, só aparecesse ameaça, tragédia. E a nossa mente é boa para fazer isso, né? O cérebro não evoluiu muito para nos fazer feliz, mas para ser uma máquina potente, protetora, né? Só que aí ela tava tranquila, a emoção neutra. Quando ela via que eu não estava na cama, começava... E se ele for assaltado, e se dirigir e beber, e se falecer, daqui a pouco já tinha o meu funeral lá. E a minha mãe ficava desesperada. A partir do momento que eu via o portão abrindo, ele chegou. Normalizava, Eu tenho vários casos, pacientes, mães... que para aliviar esse mal-estar, porque no fundo, Marcelo, depois você complementa isso, né? Mas o que a pessoa tenta aliviar é o mal-estar da ansiedade. É o mal-estar fisiológico. A sensação. É aquela sensação ruim que tá dizendo alguma coisa ruim tá acontecendo. E ela tenta aliviar. E tem mães que ligam, e agora com o celular, manda mensagem do WhatsApp e ligam compulsivamente. Até o filho ou a filha darem um sinal de ok, não conseguem se aliviar. Só que daqui a pouco ele responde imediatamente, daqui a pouco elas estão pensando que e agora pode ter acontecido alguma coisa. Na verdade é isso, você não impede que aconteça alguma coisa ruim, o que você pode é minimamente cuidar do que você está sentindo. Nesse caso não pode, mas você sente que ligando você consegue então, cuidar, aí eu faço essa pergunta, desculpa, Sharon, imagina. de te interromper. Eu sou assim mesmo, interrompo. Meu déficit de atenção. A gente já tem essa liberdade de fazer isso. Minha hiperatividade, meu déficit de atenção.
O não querer lidar com essa emoção talvez é o que faz esse circuito, é isso? É mais fácil eu tentar fazer alguma coisa para aliviar do que olhar e falar, bom, o que tá me causando mesmo isso? Exatamente. E conseguir tolerar o desconforto de curto prazo é algo muito difícil, porque a terapia de exposição e prevenção de rituais, por exemplo, você vai ter que tolerar aquele desconforto. A terapia expor, é fazer. Expor, agora né? Fica com esse teu pensamento e não faz nada para tentar eliminar. E claro, e é claro que isso tem que ser feito gradualmente e tudo mais. Até os primeiros tratamentos de toque era até complicado, porque, por exemplo, tinha até internação, eles cortavam a água. Então eles ficavam desesperados. É uma abstinência parecida Cortava a água, no caso, o paciente né? que... Porque também atinge vias dopaminérgicas, vamos dizer assim, né? Como adicto mesmo. Então eu preciso fazer esse ritual porque eu preciso me sentir seguro. E senão eu fico naquela hipervigilância. Eu preciso me manter em guarda. Eu não consigo fazer nada em casa. Então, se eu não lavar a mão 10 vezes. Então, cada vez mais vai ficando difícil chegar nisso. Eu ia perguntar isso, vou emendar uma pergunta. Você comentou que tem pessoas que procuram depois de décadas. Décadas. O toque, ele é um transtorno gradual? Ou tem casos em que ele já vem de forma aguda? Como é que funciona o desenvolvimento dele? Tem uma neurobiologia, né, do toque, né? Existe uma predisposição genética, mas a questão do ambiente também vai favorecendo. E até alguns eventos que podem acontecer. Não vou aqui falar exemplos clínicos, né? Para que não exponha ninguém, né? Mas até alguns casos de literatura, né? Então... uma mãe que já tem uma predisposição, ela vai passando para a prole. Então... Talvez porque ela também você fala da mãe catastrófica, da mãe catastrófica. De repente passa esse... Você vai ficar doente, você não vai comer isso. E a gente percebe que tem muitos rituais, por exemplo. Orar, tem que fazer 10 Pai Nossos. Por que não pode ser 11? Né? 10 Ave Marias, 8. A gente tem esses rituais. Um. Né? Então tem todo... Pode não ser nenhum. Então a questão genética, a predisposição com a questão ambiental e algum evento também que pode acontecer, pode desencadear. A pandemia poderia ter desencadeado um toque em alguém? De acabar a pandemia, a pessoa continuar com os mesmos sintomas? Ou agravar, né? Pessoas com por exemplo, como o Marcelo falou, desses rituais de contaminação, dessas obsessões de contaminação e tal, chegou na pandemia, ativaram. Mas eu acho que a tua pergunta, Sharon, muito legal, foi no seguinte sentido: pessoas sofrem no silêncio com o toque. Por quê? Porque para muitas pessoas, elas não sabem que isso é toque. Elas acham que é só... Porque o toque sabe... Quem tem toque sabe que é esquisito. Sim. Ele sabe. Eu ia perguntar, ele sabe. Tem noção que tem alguma coisa que tá errada. Sim, eles têm noção. Tem noção. Mas não consegue... Ele fala, alguma coisa tá errada, mas... Então, existe uma dificuldade muito grande de procurar ajuda. Porque fala, não, eu devo ser isso, deve ser uma ninguém vai conseguir entender isso é muito bizarro, as pessoas vão... E tem um exemplo até de um colega que aí fica mais fácil, né? E ele tinha um... Não vamos falar o nome dele. E era um rapaz... E ele é talvez a pessoa mais gentil que eu já conheci, a pessoa menos violenta. E tem um dos subtipos do toque que é a pessoa achar que vai perder o controle e vai agredir alguém. Então, até para explicar como funciona a tirania do toque e os rituais que ele pede para você fazer. Às vezes eu dou nome para esse vilão, né? Eu falo, puta, meu. No caso dele era Hank. Tinha um filme lá do Jim Carrey que tinha 2 personalidades. E ele era essa personalidade. E ele tinha medo, ele trabalhava, né, em um local, e ele tinha medo de perder o controle e agredir uma velhinha. Que a última coisa que ele ia fazer no mundo. Então é um pensamento. E se você perder o controle e agredir aquela velhinha? Aí ele ficava, não, meu Deus do céu. Ele falou, olha... Aí ele ia colocar o sapato de manhã. Aí ele colocava o sapato e falou, olha, se você colocar essa meia, você vai perder o controle. E aí falou, troca essa meia. Aí ele fala, porra, meu, não tem nada a ver isso. Esse é o pensamento dele. Esse é o pensamento. Mesmo, E esse pensamento, só um terapeuta como eu, que vou ir ali e ver, mas o que você pensa, cara? Ele falou, não, eu não vou falar, porque as pessoas têm vergonha. E todos nós temos pensamentos bizarros. Todos nós temos pensamentos improdutivos.
Se a nossa mente é uma grande esteira, né? A gente deixa alguns passarem, mas a pessoa que tem toque, ele tem uma tendência a se fundir com o pensamento, né? Então, se eu penso isso, a tendência é... Ele valoriza o pensamento. Ele valoriza. E aí, por mais que seja bizarro, ele não consegue. Ele vai lá e troca a meia. Com o tempo, vai ficando cada vez mais difícil. Aí ele chega para trabalhar, tem uma vaga apenas. Tem certeza que vai estacionar nessa vaga? Se você estacionar, nessa vaga vai acontecer alguma coisa muito ruim com algum familiar seu. Aí você fala, puta, nada a ver, meu, eu não vou... Você quer pagar para ver? Eu falo por isso que esse tirano, da terapia cognitiva, eu ensaio muitos diálogos. Eu falo, então vamos colocar o Henk nessa cadeira aqui, ou qualquer outro nome. Agora aqui, nessa outra voz, uma voz mais ponderada, né? Que a gente vai contestar um pouco isso, né? Pro toque funciona bem entender que a realidade sempre tem duas faces. Mas ele não consegue, ele não vai lá, ele dá uma outra volta até achar uma outra vaga. Vamos imaginar no dia a dia, no contexto com a família, e a família acaba sendo refém também de algumas desses. Por exemplo, a pessoa que tem o toque de contaminação, antes de sair de casa, ele vai ter que verificar 10 vezes se realmente está fechada corretamente. As pessoas perdem a paciência. Então começa a fazer com que outras pessoas que não têm o transtorno tenham que se adaptar a isso, né? Tem muita família que entra nos rituais. Mesmo sem querer. Porque tem que entrar, porque senão a pessoa está sofrendo muito. Imagina quantas relações são quebradas com isso, né? Pessoas que provavelmente não conseguem conviver com esse tipo de coisa e a relação se quebra. Total. Um casamento, uns toques mais sutis, talvez, não como o Marcelo está descrevendo, mas pessoas que fica na beira do que a gente chama de personalidade obsessivo-compulsiva e o transtorno, né? Sim, tem pessoas que, por exemplo, você casar. Tem pessoas que têm muita dificuldade de começar uma vida com a outra por causa das pequenas manias, né? Olha, a minha pasta de dente tem que ficar assim. A minha escova de cabelo é de tal jeito. Isso não foi lá, não tá bom ainda, tem que lavar de novo. Não, não, mas eu já levei. Não tá bom ainda. Eu fico imaginando, eu tô fascinada por esse assunto. Imagina o quanto isso prejudica a vida de uma pessoa, né? Num nível, quando você tá já nesse patamar aí, o quanto prejudica a vida dela não conseguir sair de casa, dela não conseguir trabalhar, dela não conseguir ter relações sociais. Imagina você, brasileiro, caloroso, você achar que vai se contaminar, você não consegue abraçar, pegar na mão de ninguém, né? E isso vai te afastando das relações. E lembrando que muitas vezes essa pessoa tem que sofrer sozinha, em silêncio, né? Porque ela percebe o grau de o próprio estigma que a gente tanto fala aqui, né? De falar, putz, eu não vou falar sobre isso porque vão pensar... E aí a pessoa fica com medo do que pensa, e às vezes até o próprio profissional, né? Sim. Vergonha de falar com um psicólogo sobre isso. Assim, o medo do escrutínio, né? Vão achar que eu sou louco e o isolamento vai acontecendo, porque começa a ser muito desgastante. E até alguns clientes, quando chegavam no consultório, era tão desgastante o que eles tinham que fazer até ir para lá, porque depois ele tinha que passar em algum lugar para lavar a mão várias vezes. E aí sentava ali, meu Deus... Será que tá quente aqui? Alguém com... Alguém? Alguém com... E quando vem... A história toda alguém com... E nunca é uma gripe, nunca é uma... É sempre câncer, AIDS, algo... Então isso ativa, né? Então na terapia cognitiva a gente vai ensinando, né, os clientes que... que os pensamentos e as imagens que surgem são apenas pensamentos e imagens, né? E que isso vai gerando uma resposta fisiológica e que essa resposta fisiológica não necessariamente... Mesmo que o cérebro tem muitos alarmes falsos. Então, a gente vai ter que ensinar muitas vezes para o cliente a tolerar esse desconforto e diminuir esses rituais, e isso leva um certo tempo. Eu acho que a dica é o seguinte, Sharon, não leve a sério tudo o que passa pela tua cabeça. O toque tem toque. Não acredite em tudo que você pensa. Porque é uma validação, que é um exercício muito difícil. Muito. Né? A gente já falou aqui de outros transtornos, né? Eu tenho ansiedade. Você valida, você acha que aquele teu pensamento quer dizer alguma coisa. É muito difícil. Você falou dos diálogos, e é muito difícil, mas é uma ótima estratégia, ferramenta, é você conversar e tentar entender, né? Ter uma outra voz fazendo um contraponto aí daquela voz. E aí você falou da questão eu vou voltar na questão da demora, porque me pegou.
a questão da demora da pessoa procurar ajuda. Esse transtorno, como outras questões que a gente tem de saúde, quanto mais cedo, mais tranquilo o tratamento? Quanto mais tempo demora, mais as crenças vão ficando cada vez mais difíceis de serem normalizadas. Vai ficando cada vez mais rígido. Então, quanto antes perceber, né, que há um sofrimento significativo, né, porque, ok, todos nós temos as nossas manias, só que Depois a gente vai falar um pouquinho. o toque começa a causar um sofrimento e você vai percebendo que isso vai interferindo na vida normal. Eu vou fazer uma colocação importante. O que você está querendo dizer faz todo sentido, Sharon. Qualquer doença, a gente pensa, é difícil a gente pensar no cérebro. Pensa, por exemplo, teu músculo. Quando você faz academia, quanto mais você usa teu músculo, mais ele hipertrofia, mais ele vai criando ligações entre as fibras musculares, vai hipertrofiando, vai ficando cada vez mais forte aquele movimento que você está fazendo. O cérebro é a mesma coisa. Você faz circuitos positivos ou negativos, quanto mais você reforça esses circuitos, e aí o toque é isso, é um reforço o tempo todo desse circuito, você agrava mais. Isso chama-se neuroprogressão. Toda doença mental não tratada pode evoluir para isso, para uma neuroprogressão. Porque, de certa forma, é uma estratégia de sobrevivência, né? Então, quanto mais você repete um comportamento, mais o cérebro entende que aquilo é importante. Sim. Então, por isso que você passa por uma abstinência mesmo, né? Então, a pessoa se sente... No tratamento, né? Sem o ritual, a pessoa se sente totalmente desprotegida, porque o ritual é o problema, mas ela acredita que é a solução. Nossa, isso é perfeito, né? E então... e por mais, né? Então, o nosso trabalho a gente tem que ter muito cuidado, saber explicar mesmo, né? O que é o toque, quais são as fases. Eu costumo dizer que eu quero tornar o paciente o maior especialista no toque. Assim como o TDAH, eu sou portador, que me ajudou muito. Pronto, vamos começar. Começamos a sessão revelação. TDAH, né? Então, quanto mais eu conheci o TDAH, diminuía a autocrítica, diminuía uma série de coisas que eu acabava não entendendo que se devia também ao meu... Né, é legal, isso que você uma tá questão falando, neurobiológica. Autocrítica, diminuir a autocrítica, de certa forma é o que a gente chama de autocompaixão, né? Autocompaixão. Você entender, você olhar para você e falar, pô, eu compreendo por que eu tô fazendo determinadas coisas, eu tenho uma razão para isso, mas eu posso trabalhar isso. Eu vou trabalhar. Pô, quando o Marcelo falou assim, pô, eu tenho transtorno de déficit de atenção, isso aqui outras pessoas têm, então eu posso não ser tão crítico quanto a mim, né, as minhas falhas e tal. Acho que saúde mental, das primeiras questões é o próprio julgamento, né, sobre o que você está passando, o que você está sentindo, e essa sensação de solidão muito grande, de você achar que só você... Exatamente. Tem esses sintomas, só você passar por isso, então ninguém vai te entender. Exatamente. E principalmente dos sintomas que você está falando do toque, são sintomas que dão muita margem a medos e preocupações num ambiente de críticas, né? Em que as pessoas se julgam muito. E aí você falou de ambiente, é fundamental que você tenha pessoas em volta de você que você confie, que fique, né, à vontade. Porque o ambiente terapêutico, as pessoas às vezes têm medo, mas é um ambiente mais sem julgamento. Assim, não tem julgamento, é um lugar em que você está seguro e está tranquilo e pode falar sobre o que você pensa. Mas quanto mais a gente normalizar a conversa sobre saúde mental, mais esse ambiente vai crescer para fora dos consultórios e as pessoas vão ter oportunidade de entenderem que tem muitas pessoas que passam pelas mesmas coisas, né? Sem dúvida. E você falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou muitas coisas interessantes, na verdade, mas uma em especial que eu quero abordar, que é quando você fala do seu TDAH e da autocrítica. Como funcionava para você essa autocrítica antes? Por exemplo, né, procrastinação. Eu ia para uma questão do valor moral, né? Você é preguiçoso, você não vai conseguir, né, atingir os seus objetivos. Então, e eu ficava brigando comigo. Então, a partir do momento que eu comecei a entender
O TDAH, eu até brinco uma vez, o TDAH, a questão do sono, né? Eu estava vendo um especialista falando sobre insônia, ele falou assim, olha, 10 situações, né? Se você não dormir bem, que pode ocasionar. Uma delas é ficar com sintomas igual do TDAH. Eu falei, puta que eu pariu. Então já com o TDAH, se eu dormir mal, eu tô ferrado. E aí eu comecei a estudar muito sobre higiene do sono, e aí eu fui percebendo que eu tinha que mudar a minha alimentação, porque tem uma alimentação específica, a parte nutricional é fundamental para o TDAH, e sem sair daquela coisa comportamental apenas, aquela coisa de achar que é só força de vontade, que é só garra, que isso vira uma coisa que mais atrapalha. É horrível, né? Isso é horrível. E aí você tem essa aceitação e você fala, pô, já sei o que eu tenho, então eu já sei o que pode ser feito para melhorar. E essa analogia cabe perfeitamente para o toque e outros transtornos E o toque, especialmente, é mais difícil receber apoio, validação, porque a família não é difícil para entender. E você fica mais sozinho, né? Então, a oportunidade, por exemplo, de um podcast como esse, a gente falar sobre o toque e alguém se identificando com esses sintomas, procurar ajuda especializada, sem dúvida nenhuma, não importa o tempo que a pessoa venha convivendo com a doença, tem muita coisa que a gente pode fazer. O Marcelo, eu acho que uma coisa importante que você está falando, me veio à mente. Tem os casos, quando a gente fala aqui, a gente está falando, lógico, casos um pouco mais graves ou mais explícitos, assim, de toque, né? Sim. Por exemplo, o cara que tá passando, tá andando na rua e de repente fala, pô, eu chutei, como o Marcelo falou, eu chutei a velhinha, né? Ou eu me descontrolei, ou eu vou me descontrolar e tal. São casos mais graves, que a pessoa fica mais paralisada. Mas tem os casos mais sutis também, né? Tem os casos mais sutis que nem sempre vão necessitar de um grande tratamento, mas que muitas vezes, como você mesmo falou, na convivência com as pessoas, podem atrapalhar essa convivência, né? Aí eu queria voltar nos tipos que a gente começou e aí a gente foi andando para outras coisas. Sim. Você tinha falado que tem o obsessivo. Tem o medo de contaminação, que é o mais conhecido. A gente tem também a questão de simetria, né? Que é a organização, né? De você perder muito tempo, aquele perfeccionismo, né? Em relação a isso, e isso causa muito desconforto. Eu tinha um paciente que ele não conseguia se olhar no espelho porque ele... Não é simétrico. Que não é simétrico. E ninguém é simétrico. Pois é. A gente não é simétrico, né? Meu nariz, por exemplo, é torto pra esquerda pra caramba. A gente vai começar esse assunto, a gente vai acabar. Pode fazer tapar meu nariz? Tem uma derivação dessa obsessão, que é o transtorno dismórfico corporal, né? Que é onde a pessoa fica olhando uma parte do corpo que não gosta, né? Então você fica checando, monitorando. E fica acreditando mesmo que tá cada vez mais... Você vai sair daqui com os diagnósticos novos. Eu tenho. Quando eu não posso mais me olhar no espelho com meu nariz. Cada vez ele tá vindo mais pra... Tristeza. É só você ver isso. Nessa fase de Zoom deve ter aumentado muito. Nessa fase de reuniões você fica se olhando, você fica se olhando o tempo todo, né? É que acaba sendo obsessivo pelo tempo que a pessoa fica olhando, checando. Se todos nós fôssemos fazer esse tipo de checagem, ninguém ia se sentir bem no mundo inteiro. Mas isso que eu ia perguntar. O que diferencia um paciente que não tem toque, mas tem alguns rituais, de um que tem... É o tempo que ele gasta da vida dele com a incapacitação rituais? E o grau de sofrimento, e principalmente... um toque mais grave, dificilmente a pessoa consegue se manter empregado, por exemplo. Mas é o tempo que o ritual consome também, o tempo né? que o ritual consome. Os pensamentos, de que maneira isso interfere no dia a dia. É um prejuízo significativo no funcionamento social. Essa pessoa começa a ficar cada vez mais exclusa, né? Então... Algumas pessoas conseguem trabalhar ainda, conseguem ter uma convivência, mas o toque, né, que fica sem tratamento por muito tempo, vai prejudicar demais. Por exemplo, o meu toque. O Marcelo hoje Marcelo veio comigo e a gente combinou ele encontrar lá na minha... Né, ele veio lá em casa e tal. Aí ele tocou o interfone e tal, E eu fui pego meio de surpresa, assim, porque eu tinha acabado... Eu não achava que ele estava chegando. E tava com umas coisas espalhadas na mesa, tá? E eu podia muito bem ter deixado lá.
Tinha umas xícaras em cima da mesa. Tinha recebido umas... Esperam 5 minutinhos aí, com aflição. 5 assim, minutinhos demorou 10. Porque eu você tive que precisou. tirar. Eu preciso, né? E arrumar, porque eu ia sair e falar, pô, deixei isso aqui, isso vai ficar me encasquetando. Mas também se fosse uma emergência ia descer, ia largar assim. Mas eu tive que, de certa forma, botar essa ordem. Isso é um toque leve, dá pra viver assim. Eu consigo viver guardando as minhas roupas, né, da mesma cor ou do mesmo lado e tal, que são algumas maniazinhas não que, te de certa forma, não. O que eu queria saber é em que momento vale a pena procurar um psicólogo ou um psiquiatra para falar sobre isso. É quando começa a interferir na minha função. Interferir na função, né? Causar um sofrimento significativo. Tanto que acontece muitas vezes, né? Que, pelo menos na minha experiência, a esposa ou o esposo fala, olha, procura porque eu não aguento mais isso. Não é normal, não dá, isso é exagerado, a gente não consegue viver, a gente está aqui, tem que viver em função disso, né? Porque eles relutam muito em procurar. E assim, né? Cada vez mais informações sobre isso, né? As pessoas entenderem, né? Principalmente eu gosto muito de ser ativo em rede social, explicando essas coisas, porque muita gente nem sabe que tem toque. Nem sabe que aquilo se enquadra, né, no toque, né? Porque as pessoas normalizam, fulano é assim, sempre foi desse jeito. A família também já funciona assim, muito parecido. Ô Marcelo, eu acho que talvez uma resposta boa para a tua pergunta, Sharon, é uma definição que o meu professor de psiquiatria, na minha residência, o professor Carol Sonnenreich, já falecido, mas uma grande mente da psiquiatria brasileira, ele falava isso é uma explicação para todas as doenças. A doença, o adoecer, é a perda da capacidade de escolha. Isso. Quem tem toque, eu acho que a definição é perfeita para quem tem toque. Quem tem toque não consegue escolher. Não consegue. Ele precisa ritualizar. Ele se prende no ritual, mesmo que exista um prejuízo, né? E mesmo que isso possa estar causando um prejuízo de tempo, de funcionalidade e assim por diante. Por isso que eu costumo usar esse exemplo mesmo. É um sequestro mesmo. O sequestro da vontade, né? É o sequestro da vontade, né? Assim como a dependência. A dependência, né? E a evitação, né? Começa a ser... Então a pessoa vai ficando reclusa em casa e a família desiste, né? Marcelão, vamos lá. Agora, momento da verdade. Fala teus podres, fala teus perrengues. Você tem Você quer me expor mesmo, né? Mas na boa, a gente também Você tem algum... Eu acho que algum desses dos nossos episódios a gente comentou aí. Acho que talvez quando a gente falou sobre déficit de atenção e hiperatividade, falou que algumas ritualizações ou algumas exageros comportamentais ajudam para quem tem o déficit de atenção, né? Para se ordenar. Você tem alguma coisa assim? Tenho, com certeza. Conta. Eu acho que eu tenho uma personalidade mais obsessiva-compulsiva. Uhum. É diferente do toque, né? Porque eu não faço... Mas porque no TDAH, ou você tá obsessivo com uma coisa, ou você tá completamente desligado. Ou você tá muito focado... Muito focado ou sem foco nenhum. Então a gente vive nesses extremos. Então com algumas coisas que eu tenho muita dificuldade, por exemplo, administração financeira. Antes eu acabava... o TDAH, uma das partes é a impulsividade, tendo muitos problemas, né, para controlar finanças e... Controlava por um período, de repente, falava, hoje eu vou no shopping. E aí dava ruim. E eu não tinha... Quanto mais no escuro eu ficava. Então comecei a... Falar, agora eu vou fazer uma planilha, eu vou mudar. Só que aí comecei a ver que ajudava, diminuía a minha ansiedade. Só que aí eu ficava o final de semana inteiro. A gente chama isso no TDAH do hiperfoco. Que eu comecei, agora eu vou fazer previsão. Eu era antes a pior pessoa nessa parte. Agora eu falei, vou virar o maior especialista. Eu falei da agenda todo ano. Começo de ano eu vou fazer uma agenda. Mas aí,
você entrava num período de super... Hiperfoco, e só tinha isso. Obsessão eu falei, agora e tal. é E de hora da repente- educação financeira, de Mas de repente, não repente quero mais isso vai saber, embora. não quero mais saber dessa Perde o merda. interesse, E daí vai tudo Muitos pro... interesses. Então, você vê, né? Eu comento contigo. Só no carro aqui eu já te falei uns 15 projetos. Se a gente vê, nós demoramos Aí, acho que uma meia hora aqui, ele falou vários meia projetos. hora não é ruim. Achei que você tinha demorado bem. Eu ia falar, vocês vieram de outra cidade, não? Ah, mas... É, a gente vê. relativamente. Ah, não sei, né? o papo foi bom, foi gostoso, a gente ficou... Mas aí mas você tem 15 vários interesses e consegue investir em algum desses 15? Não, né? Eu tenho um provérbio russo que eu gostei, vou fazer um quadro dele. Quem persegue 2 coelhos ao mesmo tempo não pega nenhum. Exatamente. Essa é- E, então, muitas vezes eu ficava muito frustrado exatamente por isso, porque eu achava que dava. E muitas vezes, como eu tenho uma personalidade obsessiva compulsiva, eu ia, mas de uma forma também que ficava muito desgastante. Trabalhava de domingo a domingo e começava a ser muito desgastante. É perfeccionismo, Perfeccionismo, né? Perfeccionismo tem um padrão mais inflexível, né? No sentido de desempenho, dever, compromisso. Então é como se tivesse também um tiraninho ali. E aí, como você equilibra isso hoje? Com o mindfulness. Ah, mais de novo aí. Principalmente mindfulness foi uma formação que eu fui fazer mais pessoal. Boa parte das formações que eu fiz foram profissionais, ajudam também na minha parte pessoal. Mas o mindfulness exclusivamente, até chamei o Edu para ir no retiro. Não foi, porque ele me chamou na sexta-noite pra ir no sábado. Ele esqueceu de chamar antes. Tive... Essa ansiedade aí de programação é complicada também. Quando eu falei, pô, acho que eu vou chamar o Edu. Acho que eu vou chamar. Tipo, chama a qualquer momento. Não, mas bem legal. Mas te mindfulness. chamou, vai, lembrou de você, tá lógico. bom. Mas ele acabou não indo, né? Você não foi? Não, foi Não algum? fui, porque aí eu pensei também, vou viajar em janeiro. E aí o retiro ficou caro. Eu falei, não, então. Eu falei, agora eu não vou mais também. Já tinha convidado alguns. Falou, pô, você não vai mais? Eu falei, não. A galera foi e ele não foi. A missão era levar a galera pro No mindfulness. TDAH tem isso. De repente você muda os planos Empolgadão, por um capricho né? repentino. Né? E aí... Mas, Marcelo, vamos lá, porque eu acho legal isso. No que o mindfulness ajuda? O TDAH. O TDAH e toque. Toque também, principalmente. Perfeito, você leu minha mente E o agora. toque, principalmente. Eu ia falar isso, nós estamos falando de pensamentos. Quando você fala de toque, você está falando de pensamentos. E imagens, ideias que surgem na cabeça. No mindfulness é desesperador. E quando você fala de TDAH, você está falando de interesses, né? Interesses, empolgações, competições de interesses. A dificuldade, a inquietação, né? A agitação, você não conseguir ficar quieto. Mas isso também acontece no toque, porque... Lembra que eu falei, o portador de toque associa a excitação fisiológica, né, que ele está tendo, que é um alarme falso, é o disparo errôneo ali do sistema amigdaliano reptiliano. Existe ali Reptiliano, só fazer um parênteses aqui, significa que você, em algum momento, teve a mesma origem De um réptil. de um réptil. Isso é legal, né? O desenvolvimento do cérebro dos animais ele é menor, então ele é mais ação-reação, né? Ele não tem esse tempo de pensamento que a gente tem. Isso. Conforme ele foi se desenvolvendo nos humanos, a gente tem mais caminhos, então O réptil, ele sai pronto para a vida. Ele tem todos os instintos necessários, né? Ele sai já pronto, ele não tem... O que a gente tem é depois o aprendizado. E aí, bom, Isso. não vamos falar sobre isso. Era só um parênteses, mas não vamos perder o lado. Mas você estava falando do mindfulness, Marcelo. Porque eu acho que é legal, a gente fala mindfulness aqui, claro, pra gente parece bom, eu entendo, mas fala aqui pro nosso público. Sim, numa linguagem... Fala nas câmeras, explica o que é o mindfulness, como é que é a técnica de mindfulness? O mindfulness são técnicas, né, de atenção plena, né, que são formas, né, que se foca bastante, né, em controlar muito da ansiedade por base da respiração. E basicamente o mindfulness visa também mudar a interação que a gente tem com pensamentos e imagens. A gente vive boa parte da vida no piloto automático. Então o mindfulness ajuda a resgatar um pouco a experiência, né, dos sentidos. E então é um treino, né, para a gente conseguir uma das coisas, desligar esse modo de sobrevivência que a gente vive. Uma das coisas que, né,
das técnicas do mindfulness é você deixar o pensamento vir e não julgar o pensamento. Observar. Observar, só deixar passar. E acho que aí vale pro toque, né? O cara que tem toque, o pensamento vem e ele capta. Ele pega aquele pensamento para ele e martela aquele pensamento. Então, assim, é o exemplo que você estava falando, né? Do perder o controle, né? Você nunca... Não sei se você mora em apartamento? Moro em apartamento. Não sei se você mora em um andar alto, mas eu já tive várias vezes. Você chegar perto da janela do apartamento e falar, mas já pensou se passou um pensamento com que certeza. eu pulando aqui? Sem Se eu pular dúvida. daqui, quem nunca teve esse pensamento? Eu pensava, quando eu era criança, eu pensava, se eu pular, quem é que vai sentir minha falta? Não, mas já ia ali eventualmente você tem um pensamento de você perdendo o controle e Total, pulando. várias Já vezes. passou? Quem tem toque, o cara que tem toque, ele pega esse acredita. pensamento, ele acredita que ele pode acontecer. Que ele Então realmente, é que nem o talvez... cara que vai bater na velhinha. Sim. Ou vai... Desesperador, né? É É desesperador. desesperador. Você não consegue se desligar. Uhum. De repente você... Então o mindfulness vai ajudar a gente a deslocar a atenção. Tá. Então, por exemplo, uma técnica de mindfulness fala, vamos trazer agora um pensamento, uma sensação desagradável. E eu vou deixando ele ali. E observe só o pensamento, sem julgar, só observe. Ele já vai percebendo a reação física. Você alia, então, essa parte de pensamento com o controle fisiológico. E aí, enquanto eu eu explico para ele antes a técnica, e falo, agora preste atenção à sua respiração. Para ele não, para você, né? Não. Lembra que você Pra tá falando pessoa que que você tá- é que faz. Ah, sim. Mas pro paciente. Tô brincando. Comigo também. Ele falou que ele tá fazendo pra ele. Eu começo a prestar atenção apenas na minha respiração. O ar entrando pelo nariz, o ar saindo. Porque eu já desloquei. Então o pensamento vai e vem. Uhum. E daqui a pouco eu já peço para ele fazer uma varredura no corpo, porque eu quero ampliar a consciência dele. Agora presta atenção no seu pé direito. E qual o grande intuito da técnica? Ele começa muito ativado. E ele acredita que nada que ele vai fazer, a não ser o ritual, vai fazer ele se acalmar. Mas depois que eu consigo fazer com ele essa técnica, ele vai ficar mais calmo. Não é com todo mundo, exige algumas pessoas têm mais facilidade, mas depois ele falou, tá vendo, a gente conseguiu se acalmar apenas focando a atenção em outras coisas. E assim, né, em terapia cognitiva, a gente vai aprender também a reestruturar um pouco esses pensamentos, a entender também. Esse exemplo é ótimo. Você chega perto da varanda e eu falo, quem nunca pensou nisso? Pô, nossa, se eu caísse daqui, né? Uhum. Isso você não tem controle, né? Existe... Passa o pensamento. Passa. Pensamento Eu é falo probabilidade. que são nuvens, né? Existe uma consciência que observa as coisas. Existem algumas nuvenzinhas. Às vezes aparece uma nuvem ali um pouco mais carregada, mas as emoções são passageiras, são temporárias. Mas para quem tem toque, aquilo parece que vai durar para sempre. O que é um desconhecimento sobre o funcionamento das emoções. Elas são passageiras. Mas eles não têm essa facilidade de deslocar. Assim como a pessoa que tem pânico. A partir do momento que a pessoa que tem pânico tem medo das próprias sensações corporais. Não tem como controlar o sistema nervoso autônomo porque ele é autônomo. Só que a nossa necessidade de controle, o coração acelera e você fala, meu Deus, está acontecendo de novo. Fala, meu Deus, eu tenho que ficar calma! Fica calma! Eu falo, parece que invade a sua mente. Esses exemplos são ótimos. Eu falo, a Maria Catastrófica invadiu. Meu Deus, vai acontecer de novo. Pega o Rivotril. Pega. Dessa vez não tem jeito. Não, dessa vez não tem jeito. Essa eu vou Você tá morrer. sozinha, não tem ninguém pra te socorrer, você vai desmaiar. É. Aí eu falo, eita, vamos a Maria Serenidade agora. Eu falei, não, Maria Serenidade. Isso daí é uma reação. Seus batimentos cardíacos estão acelerados agora, porque teve um disparo ali. Lembra que o doutor Eduardo, o Marcelo já te explicou isso. E só fecha os seus olhinhos agora e só observa a expressão. Não tente controlar. Para de controlar. Maria Catastrófica, fica quieta. Nem dá pra controlar, né? Não dá. Mas é a ilusão do controle que mantém Eu acho a que gente. é isso, e é isso que... Vamos lá, a gente, na A verdade... gente tem que encerrar. Mas o papo tá muito bom. Eu não quero. Vamos ser seguir, transgressor. Vamos Hoje eu não vou. transgredir. Eu acho que é muito importante a mensagem aqui às vezes a gente não conseguir lidar com a nossa emoção faz com que
nossa mente, por algum crie atalhos para tentar lidar com isso. Então, o toque, falando do toque, é o nosso tema, sim. são atalhos da mente para tentar aliviar aquilo que é a sensação negativa e tal. Só que é um atalho improdutivo, que pelo contrário só faz alimentar. Né? Só faz alimentar. Quando eu tento não lidar e não aceitar simplesmente meu pensamento, buscando uma forma de aliviar ele e anular, eu vou só manter esse circuito. O certo é eu olhar para mim e aceitar, e ok, tudo bem, tem pensamento, passou uma merda aqui na minha cabeça, mas eu deixo passar. Eu acho que, e aí, só para terminar, a minha fala aqui, uma das imagens que é usada para representar o toque da mitologia grega é o Sísifo. Sísifo era um personagem da mitologia que tinha uma tarefa. E a tarefa dele era levar uma bola de pedra, uma bolona de pedra morro acima. E ele passava a vida levando a bola morro acima. Quando chegava lá em cima, a bola descia de novo. Aí ele tem que levar de novo. E ele passa Exatamente. subindo e descendo o morro. E aí essa acho que é a melhor imagem. Enquanto você ficar subindo e descendo o morro, você vai sofrer. Você vai estar sempre com essa carga. E nada melhor do que compreender que deixa a bola lá e Que pronto. a bola pode cair, tá tudo bem. Esse é o nosso desafio. Ai, quero agradecer muito sua vinda. Foi incrível esse episódio. Eu que agradeço a oportunidade. Muito legal, importantíssimo o que você falou, falar sobre isso. Para às vezes as pessoas que estão se identificando e vão buscar ajuda. É normal, tá tudo bem, né? É um transtorno, faz parte, são sintomas que fazem parte do transtorno e tem como gerenciar e como melhorar. Então, não tenham vergonha, né? Mesmo que seja buscar um psicólogo, né? Se você não se sente confortável em falar em volta, mas busca ajuda. Dr. Marcelo Bonfim aqui. Tem aqui ele, Professor Marcelo Bonfim. especialista nisso. Então é isso, só agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço aí a oportunidade e até uma próxima aí. Tem Valeu, muita coisa segunda boa. temporada tá aí, Segunda valeu. temporada, opa! Para continuar esse papo. Gente, Obrigadão, Marcelão. até o próximo. Curte, segue, né, Edu? Lembrando que somos dependentes de likes Somos. e curtidas e seguidores. Até o próximo, gente. Tchau. Valeu. Boa.